Amém, glória a Deus. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 19 e 21. Verso 19 diz assim: não tínhamos nenhuma dúvida do que vimos e ouvimos, a glória de Deus, a voz de Deus. A palavra profética foi confirmada para nós. Vocês farão muito bem se não se esquecerem disso. É a única luz que vocês vão ter em tempos de escuridão, enquanto esperam o raiar do dia e o surgimento da estrela da manhã no coração. O ponto principal a ser lembrado é que nenhuma profecia das Escrituras é assunto de opinião particular. Por quê? Porque não é algo produzido no coração humano. A profecia resulta da ação do Espírito Santo, que impulsionou homens e mulheres a proclamar a palavra de Deus. O que Pedro está dizendo aqui, assim como Paulo também fala em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, 17, ele está falando que o que você tem de escritura sagrada cristã, nós temos movido pelo Espírito. Não foi o homem que decidiu escrever, mas foi Deus que inspirou esse homem a escrever. Por isso nós entendemos que esse livro ele é sagrado, que esse livro, e a gente chama a Bíblia de palavra de Deus. Nós entendemos que o autor das Escrituras é o nosso Deus. Eu quero nessa mensagem responder a uma pergunta, e a pergunta é assim: qual a importância da palavra de Deus para a nossa vida? A gente vai depois fazer uma formatura de pessoas que estudaram, tentaram conhecer, e o pior sentimento que a gente tem quando a gente termina um curso é dizer assim: eu não sei nada, né? Eu não sei nada, né? Imagina o pastor Mateus, que é médico, ele sai, aí já tem lá o CRM, né? Aí ele se depara com uma pessoa numa situação crítica, ele diz assim: agora eu tenho que colocar em prática tudo que eu aprendi, e essa vida está na minha mão, né? Aí você fica: será que eu tenho conhecimento suficiente? Será que eu sei o suficiente? Olha o desafio que nós temos, né? E não só para a área da medicina, como também seja um mecânico, que ele mexe na estrutura do seu carro e depois você anda a 100 km por hora com a sua família dentro desse carro, colocando em risco essa pessoa. Como um policial militar, no momento de uma abordagem, a gente coloca em risco a sua própria vida e de pessoas ao redor. Entende que o conhecimento, ele traz resultados para nós de confiança ou também insegurança em tantas coisas. E a palavra de Deus, ela mexe, ou ela traz para nós um conhecimento que não fala apenas dessa vida, mas daquilo que a gente vai viver pela eternidade. Nós, como cristãos, nós acreditamos que essa vida aqui não é a única que nós temos para viver, que ela se prolonga. E ao se prolongar, a gente também entende pelas Escrituras que há caminhos que você pode escolher, né? E são dois que você pode escolher, e o final disso você vai estar num lugar ou no outro, né? Cada um escolhe o lugar que deseja estar. Mas Pedro aqui, em contexto diferente, ele está ensinando algo fundamental. Ele está dizendo da Bíblia que foi inspirada por Deus e que tem direção para a nossa vida, tem direção para nós. E é interessante que a Bíblia usa muito a ideia de conhecimento e o que ela tem de ensino, chamando isso de luz. O salmista fala que a tua palavra é luz, é lâmpada para os meus pés, ela ilumina o meu caminho. Porque não é igual a nossa rua hoje, que você tem iluminação, que você tem lugares que ainda pode estar esburacado, né? Mas tem um lugar que você sabe que ali é um caminho. Eles andavam por trilhas, onde tinha pedras, onde tinha animais peçonhentos. Então uma lamparina auxiliaria nesse caminho e daria uma certa segurança para caminhar. E há um tempo atrás eu estava ouvindo alguém falando como a visão se forma, e eu usei o chat GPT para que ele me auxiliasse nisso aqui e me desse uma ideia, né? Dentro daquilo que eu já olhava que a Bíblia fala. Por quê? Porque você só enxerga porque existe luz.
Se não existisse luz, você não conseguiria enxergar. Olha só como se forma. Eu vou ler aqui para tentar ficar bem explicado. Como funciona a visão com a luz, né? A luz reflete nos objetos, tornando possível enxergarmos, porque a luz bate no objeto e reflete nele. Se não houver luz, não há reflexo, e sem reflexo não há imagem. A luz entra no olho, passa pela córnea, depois pela pupila, que regula a quantidade de luz que entra, e se está muito claro, a pupila fecha, se está muito escuro, ela abre mais. Aí o cristalino, que eu não tenho a mínima ideia do que seja, funciona como uma lente, ajustando o foco para perto ou para longe, formando a imagem na retina através de duas células principais, cones e bastonetes, né? Os cones percebem as cores, os bastonetes percebem formas e movimento. Tá certinho aqui? Olha aí, nosso médico. Essas células transformam a luz em impulsos elétricos. O nervo óptico leva essa informação até o cérebro monta a imagem final que enxergamos. Conclusão técnica, eu pedi para dar uma conclusão: sem luz não existe visão, mesmo que os seus olhos estejam saudáveis. No escuro absoluto você não consegue ver nada. A gente já sabe disso na prática. Aí olha como a Bíblia traz para a gente, diz que a palavra de Deus é luz para a nossa vida. A gente só consegue discernir a vida, os relacionamentos, as circunstâncias da vida à luz do ensino de Deus. Você sabia que mesmo você não sendo crente, não servindo a Deus, você tem uma influência do teu conhecimento e de várias coisas na sua vida à luz da palavra de Deus? Porque a nossa cultura ocidental, ela tem uma influência muito grande das Escrituras. A administração tem influência da Bíblia. A administração tem influência de princípios que a Bíblia traz. Como nós somos movidos e organizados à luz das Escrituras. E você pode aguçar mais isso, ou você pode deixar isso menos perceptível. Porque quanto mais você se alimenta da palavra, mais luz vem na sua vida, na sua mente, para que você consiga enxergar a vida, enxergar os teus relacionamentos. Se o teu casamento está com um momento difícil, a palavra de Deus tem luz para você, para esclarecer as tuas falhas ou as falhas da sua esposa, e em humildade em colocarem isso diante do Senhor para ser resolvido, porque a palavra de Deus traz conhecimento e ilumina a nossa mente. Eu quero justamente trazer isso para nós, né? O tema eu coloquei assim, ó: a palavra, luz para a vida e força para a missão de Deus. Por que eu coloquei missão de Deus também? Porque eu sempre desafio quem está lá no Instituto a ele entender que o conhecimento, ele não pode ser um conhecimento que traz soberba, porque todo conhecimento na realidade nos leva a uma ação. O conhecimento não é para ficar guardado, é para você usá-lo para abençoar pessoas, para alcançar outras pessoas, para ajudar pessoas, cumprirmos a nossa missão. E é isso que eu quero compartilhar com você dentro disso. Qual a importância da palavra de Deus na nossa vida? E eu vou fazer isso em 4 pontos, eu quero ser breve. Will, me ajuda aqui, pode diminuir aqui para 30 minutos, por favor, pode tirar esse tempo, consegue? Me perdoe, diminua aqui para eu me segurar, Jesus. O texto diz que a palavra é a única luz que vocês terão em tempos de escuridão. A palavra de Deus que traz luz ao teu entendimento, ela que fornece o entendimento, ela que clareia a maneira que você vai agir, porque ela trouxe conhecimento a você. Como Pedro disse aqui, eu quero nesse primeiro ponto falar sobre isso. A palavra é luz para guiar a nossa vida em tempos de escuridão, porque todos nós, ainda que andamos na presença de Deus, nós passamos tempos difíceis.
Passamos tempos que a gente fala assim: eu estou na escuridão, eu estou num momento tão difícil que isso para mim está como sem me dar a possibilidade de enxergar o futuro. Escuridão aqui é uma metáfora, né, no sentido da gente não conseguir olhar para frente e enxergar o nosso futuro. Nesse momento você precisa se voltar para a palavra de Deus. Nesse momento você precisa procurar na palavra a direção, procurar o auxílio daquele que conhece o ontem, o hoje e o nosso futuro, aquele que tem todas as coisas planejadas para nós, e se nós alinharmos a nossa vida à vontade dele, nós alcançaremos isso. A palavra é luz para nos guiar em tempos de escuridão da alma, de dores, de momentos difíceis. Sem a palavra nós andamos no escuro, com a palavra nós conseguimos enxergar a direção certa. A Bíblia traz para nós a palavra como algo que ilumina o nosso caminho, ela revela a direção. Quantas pessoas já passaram por um momento de escuridão, e para que elas pudessem achar a direção, elas precisaram se unir a Deus no conhecimento que Deus tem pela palavra. Então o caminho que ele ia seguir foi revelado pela palavra de Deus. Quem sabe você está num momento difícil, Deus quer se revelar a você, e se você abrir a Bíblia, Deus vai falar com você. Tem umas chargezinhas no Instagram de pessoas orando, falando assim: Deus fala comigo. Aí vem uma mãozinha do céu assim, estendendo uma Bíblia para ele, né? Deus fala comigo. A palavra de Deus tem o poder de falar ao teu coração, de revelar um caminho. Que Deus traga a revelação para você através da palavra. Quando você abrir a Bíblia e ler aquilo que Deus tem para você, vai descortinar aos teus olhos um caminho de Deus para a tua vida, para a tua casa, para o teu casamento. Ela mostra também a verdade. A palavra de Deus nos mostra o que é verdade, tirar das sombras, mas mostrar a realidade. Às vezes a palavra de Deus mostra uma realidade que você não queria ver, porque a palavra mostra quem você é. Não sei quantas vezes você já querendo mudar pessoas ao teu redor, e você vai ler na Bíblia e você descobre que a pessoa que precisa mudar para resolver os problemas é você, porque a Bíblia te confronta e revela essa verdade a você. Quantas vezes eu falei que eu escrevi um livrinho, né, e esse livrinho fala mais do que Deus me mostrou sobre mim do que as pessoas que eu queria mudar, que era Verlane e Aleph, que eu queria ajustar a vida deles. Eu tinha um prumo para colocá-los, e eu descobri que eu que estava todo zebrado, né? E descobri que eu continuo zebrado em um monte de coisa, que preciso arrumar um monte de coisa, e todo dia eu oro, e a luz da palavra, ele vem trazendo isso ao meu coração, coisas que eu preciso ter transformadas, serem transformadas na minha vida. A palavra de Deus também traz segurança, porque quando você vê quem você é, e você vê a dificuldade, a Bíblia diz que ainda que você está nessa situação, Ele não te abandona. Ainda que você está numa condição que a gente diz assim: eu não sou digno, Deus não escolheu somente quem é digno, e eu incluí somente quem é digno, porque sim, Deus também escolheu pessoas dignas e escolheu pessoas indignas, porque tanto para um quanto para outro é a graça de Deus que se move na nossa vida. Aquele que você olha e fala assim: cara, esse cara, ele já está no reino, porque a postura dele. Mas Deus também se manifestou a nós, que a gente diz assim: Senhor, eu não consigo fazer tudo que os outros conseguem, eu sou tão indigno. Mas Ele veio tanto para um quanto para outro. É a graça dele que se manifesta, e isso para mim traz segurança. Pelo menos para mim mexe no meu coração, porque eu entendo que mesmo não sendo tudo aquilo que eu desejava ser, eu tenho acesso ao Pai, porque é a misericórdia dele que alcança os seus filhos, é a misericórdia dele que age em nós. Pode ser que você não é da maneira que você queria, pode ser que você odeie coisas que você tem. O Pai consegue olhar para essas coisas e, pela graça de Jesus, alcançar você e dizer: venha, porque você é meu filho. Isso deve trazer segurança para você.
segurança que Ele vai cumprir o projeto e o plano dEle sobre a tua vida, sobre a tua casa. Deus está trazendo luz e direção para você pela palavra. Se atente àquilo que Jesus tem trazido para você, porque se você ouvir a palavra e se colocar debaixo dessa autoridade, Deus vai cumprir todas as suas promessas sobre você, em nome de Jesus, amém? O segundo ponto, Pedro, ele continua dizendo, ele fala assim: o ponto principal a ser lembrado é que nenhuma profecia das Escrituras é assunto de opinião particular. Olha só, pense comigo aqui. Geralmente as Escrituras, elas eram escritas no Antigo Testamento prioritariamente para confrontar reis, para confrontar o povo. Houve profetas que escreveram e ao entregarem a profecia ao rei foram mortos. Então você escrever o que Deus estava inspirando a esses homens a escreverem, entregar e confrontar um rei, podia ser morte na certa. Então eles não estavam escrevendo simplesmente por vontade deles, porque ninguém deseja ir de encontro à morte. Eles escreviam e faziam aquilo que Deus mandava fazer. Por isso nós entendemos, e Pedro esclarece isso aqui, dizendo assim: nenhuma profecia, ela é produzida porque o homem desejou produzir. Então não é de forma particular o desejo humano, mas é a vontade de Deus. E o segundo ponto fala sobre isso. A palavra que nós temos nas nossas mãos é a voz de Deus e não uma opinião humana. Eu sei que Deus usou homens, eu sei que Deus usou pessoas e Ele inspirou essas pessoas para escrever o que Ele queria, mas essa inspiração não foi uma subserviência, ou seja, alguns falam que eles não eram meros secretários, onde Deus ditava e eles registravam o que Deus mandou, como os 10 mandamentos lá no Antigo Testamento. Mas esses homens receberam de Deus uma influência tão poderosa, que eles entenderam que aquilo que saía deles como palavra, como direção, era algo vindo da parte de Deus, que podia causar a morte deles. Então nós entendemos que o que temos na mão não é apenas fruto de uma vontade humana, mas aquilo que Deus desejava. Tem um livro muito interessante de Norma Geisler, chama Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É um livro, deve ter umas 500 páginas, mas é um livro bem apologético, e quem gosta de ler e ter argumentos, é um livro extraordinário. E ele vem falando justamente da autoridade das Escrituras e como ela foi formada, falando desse relacionamento, da influência do Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas. Mas o interessante é que quando sai o registro, aqueles homens escreveram nos pergaminhos, ou nos papiros ali algo, eles entendem que o resultado daquilo foi algo que Deus colocou para o ser humano, que Deus havia falado. E quando nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem autoridade sobre a nossa vida, ela direciona a nossa vida. Então a Bíblia como palavra de Deus, nós ao lermos a Bíblia, nós entendemos que nós também estamos recebendo uma orientação de Deus. Então quando você abre a Bíblia, você está recebendo uma orientação de Deus. O problema é que a gente faz de forma aleatória, Tem uma historinha, não sei se eu vou lembrar ela toda, isso é coisa de instituto, que diz que uma pessoa estava orando e falando: Deus, fala comigo, fala comigo. Ele abriu a Bíblia assim, aí colocou o dedo, falou assim: e Judas foi enforcar-se. Aí ele olhou e falou: não tem nada a ver, Deus, fala comigo. Aí ele abriu de novo, botou o dedo, aí a Bíblia diz assim: vai tu e fazes o mesmo. Aí ele: meu Deus, que coisa é essa? Deus não está falando. Aí ele abriu de novo, botou o dedo, aí o texto vem assim: não te mandei eu? Não é esse tipo de leitura que eu estou falando. É quando você pega e fala assim: eu vou ler o livro de João, o Evangelho de João. Você começa a meditar nas Escrituras, lendo, buscar o entendimento. Pastor, o senhor entende tudo que lê? Não. 30 anos lendo, 30 anos estudando, não entendo todas as coisas.
não entendo todas as palavras, não entendo tantas coisas, mas eu sei que toda vez que eu leio, Deus vai trazendo um bocadinho e vai fazendo igual a gente antigamente, quando está com algum problema, né? Um bocadinho, molha o pão assim, traz a boca e você vai se alimentando, e devagar você vai gerando força, ânimo, e você vai caminhando, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Não é uma opinião humana. Eu me lembro de um professor meu, ele disse que dentro da igreja que ele fazia parte, ele disse que era um lugar de muita democracia, todos poderiam opinar, né? Ele disse que quando tinha reunião, todo mundo se levantava e ficava um ao outro, mas quando alguém falava assim, vamos ouvir o que a palavra diz a respeito disso, ele dizia que quando falavam que eles iam ler um texto da Bíblia, todo mundo sentava e parava para ouvir o que a Bíblia tinha a dizer a esse respeito. Há coisas que são opiniões, há coisas que são interpretações humanas, há coisas que são um viés que eu posso seguir, mas o que a Bíblia diz de forma literal é prioritariamente aquilo que Deus quer falar conosco. Então toda dúvida, todo desafio que você tem de entendimento, busque na palavra. Busque na palavra. Por isso a gente tenta colocar todos os nossos argumentos fundamentados na palavra, não na opinião humana. E é o que o texto aqui diz, porque não é algo produzido do coração humano, não é um assunto de opinião particular. Então, se você não acredita no que eu falo, vá na palavra, ela vai direcionar a tua vida. Foi o Espírito Santo que fez isso. Quando abrimos a Bíblia, nós temos as ideias de Deus trazendo para nossas ideias o que Ele tem, para o nosso trabalho, para a nossa casa, para a nossa família, para onde estiver. A Bíblia tem uma resposta para você. Ela gera vida. Se você abrir as Escrituras, a vida vai ser gerada em você, a vida vai ser gerada na tua casa, a vida vai ser gerada lá no teu trabalho, porque essa palavra tem poder de gerar vida. Eu anotei um monte de coisa aqui que a palavra traz, A Bíblia, que é a voz de Deus, quando ela é liberada, ela traz coisas à existência, ela transforma, ela cura, ela direciona, ela restaura, ela liberta, ela gera vida, ela cumpre propósitos eternos do Senhor. Fora um monte de coisa que você pode dizer, pastor, me lembrei disso, a palavra faz isso, a palavra faz aquilo, a palavra faz aquilo outro. Essa palavra já foi liberada sobre você, e essa palavra, ao ser lida e buscada, Deus vai trazer à existência aquilo que Ele tem para a tua vida, para você e para a tua casa, em nome de Jesus, amém? Terceiro ponto, 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Só até aqui agora. Toda escritura. Quando Paulo está falando isso, ele não tinha o Novo Testamento escrito ainda, não havia o Novo Testamento, então ele está se referindo ao Antigo Testamento. Então ele está dizendo, todo o Antigo Testamento é inspirado por Deus, e ele é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instrução, instruir. Gente, olha o que Deus tem para nós. Ele usou homens para trazer uma direção, um ensino para você. Ele usou pessoas que, debaixo dessa influência sobrenatural dele, os capacitando a receber uma mensagem, que eles pudessem deixar uma mensagem. Há outros textos no Novo Testamento que falam que não só o Antigo Testamento, mas Pedro mesmo, citando os escritos de Paulo, Pedro diz, aquilo que da parte de Deus foi deixado a nós por nosso irmão Paulo. Ele valida a autoridade da inspiração do Espírito Santo no Novo Testamento também, dizendo que esses escritos servem para a nossa vida. E é justamente o que Deus
quer fazer em nós através da sua palavra. Ele quer moldar o nosso caráter, Ele quer formar o nosso caráter, né? O terceiro ponto fala sobre isso, que a palavra forma o nosso caráter. Caráter vem de características, e as características que eu tenho formam a minha personalidade, quem eu sou, a minha identidade. Eu sei que às vezes a gente está num tempo de transição, a gente está sendo moldado, a gente está crescendo, amadurecendo, e a palavra de Deus tem um princípio que foi estabelecido por Deus, que essa palavra, ela tem o poder de transformar quem nós somos, de mudar a nossa realidade. Quantos de nós já olhamos coisas que a gente fala assim, isso não tem nada a ver, a igreja é chata mesmo, o pessoal é chato. Aí você vai lendo as escrituras, aí um dia você fala assim, Deus fala contigo, você fala assim, rapaz, eu estava fazendo coisa errada, eu estava num caminho errado, porque a palavra falou com você. Eu já contei a história várias vezes aqui, como Deus falou que eu estava orgulhoso, com um negócio muito simples. Eu cortei o dedo, eu era sapateiro, meu pai tinha uma sapataria, e a gente trabalhava com muitas navalhas, de vez em quando eu cortava as pontas do dedo, e num dia eu cortei a ponta do dedo, eu fui comprar um metiolate, ou um mercúrio, e cheguei na farmácia, ali na Paulo Barbosa, né, e falei se ele tinha um metiolate ou um mercúrio, ele falou assim, tenho. Aí eu caí na asneira de perguntar, né, aí eu perguntei o preço, um era 50 centavos, o outro era 1,50, um metiolate, que ardia, né. Aí eu falei, caí na asneira e falei, qual você acha melhor? Aí ele falou assim, eu acho melhor esse mais caro, né? Lógico que ele queria vender, né? Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, eu vou ter que comprar o mais caro, né? Eu não quis dizer para ele que eu queria o mais barato. E olha que R$1 eram 4 passagens na época, 4 passagens. Aí eu saí da farmácia, eu não quis comprar o mercúrio, que é o que fica vermelhinho, porque eu não quis dizer para ele que eu queria o mais barato. Eu saí com um saquinho de papel, andando na rua, com ele assim na frente mesmo, e Deus falando comigo assim, você é orgulhoso, você quer manter a aparência diante das pessoas, mesmo eu conseguindo enxergar quem você é. Isso é orgulho, isso é soberba. E eu com um pacotinho, Deus me batendo, porque às vezes a gente não consegue perceber as áreas que a gente precisa ser tratado, e Deus vai falando e vai moldando a tua vida pela palavra. Ele mostra a verdade, e a palavra também denuncia a nossa rebelião, coisas que a gente não quer, coisas que a gente quer e coisas que a gente não pode. Eu sempre brinco, quando aparece no Instagram para mim, eu falo assim, isso aqui é tentação. Aí eu boto assim, não tenho interesse. Aí o Instagram pergunta assim, não tem interesse mesmo? Eu falo assim, aí eu penso assim, interesse até eu tenho, mas eu não posso. Entende? Porque a palavra direciona, como ela me dá um caminho e aonde eu devo chegar. Se eu não seguir, eu entendo que eu vou desviar desse caminho, pode ser que eu me perca, que eu vou perder, e tem coisas que a gente não consegue controlar. Por isso a palavra nos auxilia a corrigir o nosso erro e formar o nosso caráter, formar quem nós somos. Não é a igreja como instituição a responsável plena para formar o teu caráter, é a palavra, e você deve desejar isso, você deve desejar essa transformação. Não sou eu que tenho que te motivar. Agora, de vez em quando estou encontrando uns irmãos aí na rua, encontrando em shopping, aí passo por um, porque eu geralmente falo assim, eu não estou aqui para te vigiar, você tem alguém que habita em você, que cuida da tua vida, então não sou eu, mas eu estou encontrando com um monte de irmão, ainda bem que está todo mundo tranquilo, de boa, entende? Eu não encontrei ninguém assim, nada suspeito, aleluia, né? Porque senão fica estranho, porque se ele está num lugar suspeito, eu também estou, entende? Que situação? Vocês não perceberam esse lado, mas eu encontrei um irmão num lugar suspeito, como é que eu vou encontrar esse irmão num lugar suspeito? Entendeu? Eu tenho que estar na mesma suspeição que ele, alguma coisa desse jeito. Mas quando você entende que a palavra está forjando quem você é, quando Deus tem o interesse de formar em você uma nova identidade de filho, que vai chegar um momento que hoje você está lutando contra o pecado, e parece que é uma luta árdua,
é uma luta, parece que ela te fere de vez em quando, porque às vezes você tropeça e cai, mas chega um momento que essa palavra vai mudando você, e você consegue dizer não às coisas de uma maneira muito mais tranquila, porque a palavra penetrou no teu coração, na tua mente, ela forjou a tua vida, porque você entende que o propósito de Deus é melhor, que a vontade dele é melhor, que se você ouvir e seguir, o teu casamento, tudo que você fizer vai ser muito melhor, porque Deus quer te dar tanto uma identidade pessoal, como também uma identidade familiar. Isso é algo extraordinário. A Bíblia não é apenas uma informação, a Bíblia ela tem o objetivo de transformação. Ela nos informa, mas ela também nos transforma. Ela traz conhecimento, mas ela traz também revelação, e revelação gera intimidade. Conhecimento pode ensorbebecer, trazer soberba, mas a revelação produz humildade, produz relacionamento, que é o que eu sempre falo, que conhecimento da Bíblia não envolve encher a nossa mente de informação, mas nos leva a relacionamento com Deus. Esse é o objetivo, vai mudar a nossa mente para seguirmos segundo a vontade do Pai. E último ponto, aleluia, 2 Timóteo capítulo 3, o verso 17, a gente leu o verso 16, agora 17, ele diz assim: a fim de que, aí a gente diz, toda escritura é inspirada para ensinar, corrigir, repreender, instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deus molda a nossa vida pela palavra para nos moldar para servir. Servir a quem? A Ele. A mais quem? A pessoas que nos cercam. A mais quem? A nossa casa. A mais quem? Pessoas que não estão tão próximas, mas que recebem de nós. Pastor Mateus, como médico, atende mais pessoas, 99,7% de pessoas que ele não conhece. Não é isso? Não tem a mínima ideia de quem sejam fora daquele ambiente. Ali é uma paciente dele. Então ele está servindo com o dom dele, com aquilo que ele tem, a pessoas que ele nem sabe quem é. A palavra de Deus nos molda a servir pessoas que estão próximas, mas também servir pessoas que às vezes você nem conhece. Você nunca vai ter contato, nunca vai ter um laço forte dentro da perspectiva do capital social, né, da sociologia, um laço forte. Laço forte é quando você tem intimidade, quando você tem frequência de relacionamento, quando você está junto com essa pessoa há mais tempo. São laços bem fracos, que você não conhece muitas coisas, mas é interessante que a palavra de Deus, ela tem o objetivo de forjar você para servir a Deus, para servir pessoas, para você ser um instrumento dele sobre a terra. E é interessante, no quarto ponto, eu coloquei assim: a palavra nos prepara para servir a Deus. E eu costumo falar que servir a Deus ocorre essa ação no servir pessoas. Eu sempre digo que os braços de Deus, alguém aqui já foi abraçado pelos braços de Deus? Deus é Espírito. Mas como você se sente abraçado por Deus? Quando alguém debaixo de um amor de Deus te abraça. Quem já recebeu um abraço num momento tão difícil, você falou assim: cara, esse abraço foi um abraço de Deus. Uma palavra, aquela que você nem imagina de onde pode vir. Esse dia eu estava citando aqui que eu tive uma semana de muitas palavras difíceis, de coisas que eu tive que lidar, e pessoas do nada ligaram para mim, pessoas que não ligavam para mim há anos, ligaram e falaram: Léo, quero simplesmente dizer como você foi importante na minha vida. Coisas que para a pessoa não tem sentido ela lembrar de mim, mandar me ligar naquele momento, mas Deus, Ele usa pessoas, e Ele quer usar você também para levar o amor dEle, para manifestar quem Ele é às pessoas, através da tua personalidade, de quem você é, mesmo zebrado do jeito que é, mesmo com um monte de coisa para ser tratado, porque enquanto nós somos curados, Deus também nos usa para curar pessoas, porque tem gente que fica esperando: não, quando eu resolver tudo
tudo na minha vida eu vou fazer. Quando eu tiver 100%. Sabe quando você vai estar completo? Quando você estiver morto. E não sou eu que falei isso não, Mário Sérgio Cortella. Ele disse: porque enquanto estamos vivos a gente pode desenvolver e ir ampliando e melhorando quem nós somos. Quando você morreu, você não tem mais possibilidade de desenvolver nada. Ali é decomposição. Você alcançou a plenitude. Quem quer alcançar a plenitude assim? Ninguém, gente, pelo amor de Deus. A gente quer, nem Paulo queria, não é isso? Tem gente, Paulo dizia: pode vir na morte. Paulo sempre dizia assim: Senhor, se tiver que morrer eu morro, mas eu prefiro ser transformado, ter esse corpo revestido do que despido. Ele usa essa analogia. Eu prefiro ser transformado e estar com o Senhor do que passar pela morte. Então a gente não quer isso, mas a gente sabe que alguns de nós, ou a grande maioria, quem sabe todos, passaremos por esse momento difícil da nossa vida. Vamos passar esse negócio. Deixa eu encerrar aqui. Paulo, ele diz que por meio da palavra nós somos instruídos para servir. E eu já falei um pouco sobre isso até no momento da oferta, mas eu criei uma ilustração aqui. Lembrei do nosso irmão Jorge. Eu falei assim: o irmão Jorge, imagina o irmão Jorge. Irmão Jorge tem uma empresa grande que tem dois setores. Tem a área que é de venda e tem uma área de depósito. E eu, Leonardo, trabalho com o irmão Jorge, estou debaixo dessa autoridade dele. Aí eu pego e recebo uma orientação do irmão Jorge, ele me dá por escrito algo para ir lá no depósito e retirar algumas coisas lá, quem sabe retirar um dinheiro que está lá. Eu chego e falo com o responsável do depósito e falo assim: irmão Jorge me mandou aqui para poder pegar. Lógico que eu não vou falar irmão Jorge, porque eu estou no setor de trabalho, né? Aí eu vim aqui para pegar esse dinheiro. A pessoa olha para mim e fala assim: eu não vou te dar. É uma escolha que ele pode fazer, mas ao olhar a autorização, ele vai me dar esse dinheiro não por causa de mim, ele vai me dar esse dinheiro por causa de quê? Do irmão Jorge, da autorização que ele passou para mim. A Bíblia nos traz justamente isso, em todo momento. A Bíblia apresenta isso para nós. O que nós fazemos como filhos de Deus, nós não fazemos na autoridade que nós temos. Nós fazemos debaixo de uma autoridade. Por isso eu falo que a gente deveria andar diferente. A nossa percepção, quando você faz uma oração, quando você ora por um enfermo, quando você ora por um milagre na vida de alguém, quando você intercede por alguém, quando você está fazendo algo, você tem que ter essa percepção que você está debaixo de uma autoridade que já foi delegada sobre a sua vida. É uma palavra, não é a tua autoridade, é a autoridade daquele que delegou isso sobre a tua vida. Então, quando a gente está falando de uma palavra que nos prepara para servir, nós não estamos indo fazer algo no nosso próprio nome. Não chego para ninguém e falo assim: eu quero orar aqui e quero repreender essa enfermidade, quero te pedir que venha saúde em nome de Leonardo. Sabe o que vai acontecer? Nada, exatamente. Mas quando você vai e faz em nome de Jesus, pode acontecer um monte de coisa, inclusive nada. Entende? Inclusive nada. Por quê? Porque estamos debaixo de uma autoridade. E debaixo da autoridade eu não questiono se aconteceu ou não. Debaixo da autoridade eu faço aquilo que foi delegado a nós. Por que muitas pessoas não servem a Deus, não fazem o que Deus pede? Porque eles não conseguiram entender que eles estão debaixo de uma autoridade. Falta o conhecimento da palavra, que já delegou a nós, como servos, como filhos, fazermos aquilo que Ele nos ordenou a fazer. Seja evangelizar, testemunhar, orar por pessoas, fazer coisas em nome de Deus, não segundo a nossa própria vontade, mas segundo a vontade de Deus, assim como Pedro fez. Eu falei que eu já falei dessa autoridade por causa disso. Quando Pedro ele fala, ele diz: Simão respondeu: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho,
Mas se o Senhor está mandando, na versão a mensagem ele usa essa expressão: se o Senhor está mandando, eu vou lançar as redes. Eu quero deixar essa palavra para você. Aquilo que o Senhor já liberou da palavra dele sobre a tua vida, vai acontecer. Deus vai fazer. Ele tem poder, porque ele é a autoridade máxima sobre todas as coisas. Eu sei que muitas coisas nós já oramos para que Deus fizesse e ele não fez, mas não muda quem ele é. Eu já orei por coisas, já orei por pessoas, já orei para pessoas serem ressuscitadas, e Deus não fez. Mas Deus faz segundo o propósito eterno e maravilhoso dele. Ele é a autoridade máxima. Como filho, a gente se submete.